A gente fala hoje também sobre um assunto muito importante, os acidentes domésticos, prevenção, socorro. Eu bato esse papo com o coronel da Polícia Militar, Humberto Leão, que também é engenheiro civil e bombeiro, e está aqui para conversar com a gente. Quem vai nos auxiliar também é a Cíntia, que está aqui para nos ajudar. Como você pode ver, o coronel trouxe bastante coisa e a gente vai entender muito sobre o nosso dia a dia, os cuidados que a gente deve ter em casa. Então não sai daí não, porque o nosso programa está no ar. O nosso programa está de volta, esperando a sua participação pelo telefone ou pelas redes sociais. E eu tenho certeza que a gente vai ter muito comentário agora. Você pode enviar para nós, eu estou com o celular aqui. E tudo que vocês forem mandando, a gente já vai conseguindo trazer para os nossos convidados, para que você tenha a resposta rapidinho. A gente vai falar agora sobre acidentes domésticos, tanto como prevenir, como quanto ajudar, auxiliar alguém que está na sua casa, que está perto de você, ou até se algo acontecer com você. Eu estou recebendo aqui o coronel da PM, Humberto Leão, que é engenheiro civil e bombeiro. Tudo bem, coronel? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui novamente, viu? Maravilha, assunto muito útil para a população, para todos nós. Muito bom te receber. Estou recebendo aqui a Cíntia Cova, ela é psicóloga, e aqui nesse momento ela vai auxiliar o coronel. Eles já convivem, por isso eles estão pertinho ali sem máscara. E como hoje o coronel vai usar toda a mesa, a gente fez o distanciamento aqui adequado, tá? Por isso que eu tô do lado de cá. Pra gente manter o distanciamento necessário. A gente não aguenta mais, né, gente? Não. Mas precisamos, né? Exatamente. Prazer receber vocês aqui. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada por estar aqui também, Cíntia. Coronel, eu vou fazer o seguinte. Como é o senhor que sabe o que mais acontece, a gente está em uma época com as crianças em casa, além de tudo. Quais os principais acidentes domésticos? Nós temos as queimaduras e as quedas. Vamos começar por qual? Vamos falar de queimaduras. E elas estão muito relacionadas com choque elétrico, Eu queria, deixar nesse tempo de turbulência, deixar uma mensagem de elevação. Por favor. Que em meio a tanta injustiça, tantas perdas e tanta turbulência, ainda é possível encontrar bondade e beleza. Quando a gente busca uma comunhão, consegue uma paz de espírito, você começa a ter mais esperança, mais fé, isso vai permear todo o seu ser. Então isso que nos faz passar por essa prova. Uma prova muito difícil, mas é mais fácil passar com Deus que passar sem Deus. E eu imagino que para quem está na linha de frente, inclusive nos cuidados com outras pessoas, até precisando continuar se arriscando nesse momento, que é o caso de profissionais como vocês, sem essa fé, sem essa esperança, com certeza ficaria muito mais difícil, né? É isso mesmo. E vamos começar com algo que nós temos visto na muitas matérias, as queimaduras, principalmente em crianças que estão aí no ambiente doméstico, em maior convivência no ambiente doméstico, explorando o ambiente doméstico, algo que não era tão comum no passado. Agora nós temos queimaduras por álcool em gel. A criança que ela vai fazer a higienização das mãos, mas uma hora ou outra acaba coçando os olhos, aquele excesso vai gerar uma queimadura. Então nós temos o álcool em gel, o próprio álcool líquido 70 está sendo usado também para higienização. E coronel, como mãe, eu digo que vira uma brincadeira para eles. Vira uma brincadeira. Passando a mão no álcool toda hora, é uma graça, a gente tem que estar supervisionando. E como muitos de nós a gente deixa ali na entrada, a gente fez um kitzinho, eu fiz em casa, você deve ter feito também, com álcool gel e tal, é ali muitas vezes que um descuido pode acontecer, né? Exatamente, sempre que usar o álcool, tirar também o excesso, deixa um tempo, tira o excesso e já fala, evita coçar os olhos. Vamos orientar as crianças a evitarem estar coçando os olhos. E se coçou, o que eu posso fazer, coronel? Se coçou, nós temos aí um quadro, um quadro com risco de queimadura. Pode queimar ou não, teve matérias que a gente viu de lesão em retina, tal, tudo mais. Aí nós temos que fazer na criança os primeiros socorros com bastante água. Soro fisiológico vai ser algo que vai ser uma pouca quantidade para o quadro de queimadura nos olhos. Eu já tive com Cândida, funcionou muito com água sanitária. No passado funcionou muito bem. Na hora eu coloquei a cabeça no tanque, na pia, abri a torneira e o olho afetado tem que estar por baixo para não levar resíduo para o olho, que está bom. Então a gente joga bastante água, isso é por cerca de 5 minutos. Temperatura ambiente, essa água? Temperatura ambiente, nem gelada, o gelo também acaba causando queimaduras, não só água quente. Água a temperatura ambiente, hidratar bastante e, na sequência, verificar como está o olho. Se ele está muito vermelho, se está embaçado, com dificuldade de visão. Se persistir alguma coisa que indique uma lesão mais grave, fazer um curativo com compressa de gás úmida. Me ajuda aqui. Com soro ou com água? Agora com soro fisiológico no transporte até o pronto-socorro, tá?
Então, a Cíntia colocou aqui para mim bastante soro na compressa de gás, eu estaria com luvas aqui nas mãos, tá? E nós vamos cobrindo essa compressa umedecida para que continue hidratando essa lesão. Para fixar, a gente pode usar esparadrapo, eu já estou mostrando aqui o modelo, mas muitas vezes, como foi o meu caso com a água sanitária, só a hidratação com bastante água abundante, água é solvente universal. Ela fez com que a água sanitária saísse e não ficou nenhum resíduo, então foi muito importante. Água, perfeito. Água. Vamos lá. A gente quer falando das crianças, eu quero mostrar algo muito importante, porque eu tenho 2 filhos e principalmente há 2, 3 anos atrás eles estavam naquela exploração do ambiente familiar, da casa. Então eu ficava colocando o grampo, clipes nas tomadas. Tem aqui um protetor de tomadas, tá? O protetor de tomadas, quando se pode adquirir, ele é muito bom, mas quando não tem na região para comprar ou está caro, a gente entende toda a situação de todos, a gente pode fechar isso aqui com uma fita isolante e depois passar um adesivo por dentro, um papel, para tirar esses furinhos do alcance das crianças. Mas Coronel, o protetor de tomada é muito bom. Agora uma pergunta muito importante. Vocês já devem ter ouvido isso como pais também. Muitas vezes as pessoas falam assim, ó, deixa colocar o dedinho na tomada que quando tomar um choquinho ele aprende que não pode. Mas o que pode ser esse choquinho? É imprevisível, muitas vezes temos sobreviventes em ocorrências que a gente atendeu, até em alta tensão, fiação da rua, né? E pessoas que morreram em casa com choque elétrico no chuveiro ao mexer na chave seletora do chuveiro. Então não é para deixar as crianças mexerem de jeito, tem que proteger. A criança, eu sei que às vezes é cansativo e tal, você coloca o protetor, quando eles ficam um pouquinho maiores, eles aprendem a tirar, mas não pode deixar tomar choquinho nenhum, né? Não, eu já ouvi muito isso que você está falando. Deixa tomar um choque para aprender, né? Então, não, pessoal. E vamos também orientar toda a família, amigos, a desligarem o chuveiro quando for mexer na chave seletora. Quem é que... Olha, o marido, ele é um negócio complicado, Coronel, que você fala assim, desliga a chave geral, ele fala, não precisa, só vou trocar isso aqui rapidinho. Precisa sim, então. Precisa. Quando você vai trocar o chuveiro, tem que desligar a chave geral e tem uma pegadinha aí, pessoal. Muitas vezes tem um adesivo lá na caixa de disjuntores, indicando o chuveiro no local errado. E você desliga só aquele, vai mexer, fazer a substituição e toma um choque muito forte. Então, a gente vimos o acidente ao longo dos meus 30 anos de corpo de bombeiros. Desde mexer numa chave seletora com o cabo do rodo úmido, porque conduz energia elétrica, até mesmo achar que desligou o disjuntor e não desligou. Era melhor ter desligado o geral. E para isso também a gente indica... Peraí, só volta um pouquinho. Não brinca comigo, não. Não pode... Quem é que nunca na vida pegou um cabo de vassoura para trocar? Não pode? Não um cabo de vassoura úmido para trocar bem? Não pode. Tá no frio, você quer esquentar mais? O que tem ali perto? Tem o rodo. Você pega e ó... Não, se tiver úmido, vai conduzir. Vai conduzir, né, o cabo se ele tiver úmido. E mesmo a gente percebe que o cabo do rodo, ele força muito o chuveiro e pode quebrar essa peça até na hora, né? Ele pode esticar a fiação, se tiver pouca fita isolante aqui, vai acontecer que uma fase vai encostar na outra e vai ter aquele estouro, né? Coronel, só para eu trocar, só para eu virar essa chave, tem que ser com o chuveiro desligado, posso ir com o dedo, qual é a maneira adequada? Tem que fechar o fluxo de água. Fechou o fluxo de água, ele desliga, aí você pode ir lá, pode ir com a mão, aí não tem energia naquele ponto, tá? E você pode mudar a chave seletora. Mesmo assim, sempre use grau de segurança para mais, seque a sua mão. Vai ter certeza que tá tudo seco. Se a pessoa tem idade e não alcança, vai ter que pedir ajuda para alguém mais novo, porque aí vem outros domésticos que são as quedas. E no banheiro molhado, o risco é altíssimo, altíssimo. É importante, quem puder adquirir, né, os voltímetros. O voltímetro, ele indica, isso já evitou também um acidente comigo, em casa. Eu estava na dúvida se eu tinha desligado ou não aquele circuito, eu fui lá, testei, ainda fiquei na dúvida, resolvi desligar a chave geral. Mas o voltímetro, ele te mostra, não está 220, 110, se o problema é na tomada, é no equipamento. É muito útil e previne esses acidentes. O choque elétrico que está relacionado com a queimadura, tá? É uma das causas. Queria entrar em outra, Jaqueline, aqui, por favor. Que é, no caso, a panela com gordura, com óleo aquecido. Tem um acidente, houve boas campanhas até, a gente viu na mídia, na internet, sobre evitar jogar água, aliás, é proibir jogar água quando tem gordura, óleo aquecido numa panela, como nós estamos figurando aqui nesse caso. Eu tenho até aqui uma foto, uma imagem de uma cena real, né? Isso aqui foi tirado de um vídeo, nós não identificamos a pessoa, ele jogou água numa panela com fogo, tinha muita gordura, ocorre um fenômeno chamado boil over. A água, ela entra fria
e ela vai aquecer muito rápido e uma gota de água vai virar muito vapor. 1 litro vira cerca de 1.700 ou 1.800 litros de vapor. Então você tem uma explosão, que aqui mostra na figura, de óleo aquecido. E aqui como a pessoa ficou. A pessoa ficou muito machucada, são lesões graves. E nas queimaduras, Jaqueline, as mais graves, está no protocolo do SAMU, do Corpo de Bombeiros, são de vias aéreas, quando a área queimada é muito grande, vias aéreas, nariz, boca, é grave, tem que ir para o hospital. Região do pescoço, que está também abrangendo as vias aéreas, também é muito grave. Quando a extensão da queimadura é muito grande, região genital ou queimaduras de origem por choque elétrico. Essas são as mais graves, que não tem como não ir ao pronto-socorro. Agora, se a gente pega uma situação onde você tem uma bolha, uma queimadura de 1º grau, que é só vermelhidão e inchaço, ou a de 2º grau, onde aparecem os flictemas, que são as bolhas. Aí sim cabe fazer um curativo, hidratar bastante, resfriar e fazer um curativo, como a gente demonstrou aqui, na queimadura química no olho, ou por álcool, ou por cândida. O senhor me fez lembrar daquelas queimaduras e aquelas bolhas que às vezes acontecem no dedo, porque você está fritando, você está fazendo alguma coisa, e nessa região, às vezes acontece a bolinha, a gente tem... Eu tenho 35 anos e já ouvi muito falar da tal da pasta de dente. Aliás, quando eu era novinha, era aquela verde, sabe? Aquilo, meu Deus, era um perigo, doía muito mais. Ardia, não é pasta de dente, a paciente tem leite de magnésio, ela vai, na verdade, ela vai ressecar e ela não hidrata e não resfria a queimadura. Nós precisamos de uma queimadura de 1º ou 2º grau e mesmo em uma queimadura de 3º grau, onde tem carbonização e até destruição de tecido da epiderme, nós precisamos de muito resfriamento, reduzir aquela temperatura, cortar o fenômeno onda. E nós temos, pessoal, uma polêmica em torno das pomadas. Gostaria de explicar isso aqui, Jaqueline? Por favor. Voltando para crianças, pomada para assadura. Tem duas situações. A assadura é uma queimadura química. Isso é a primeira coisa que a gente ouve na aula do curso de resgate. É uma queimadura química e nós temos 2 tipos de pomada. Nós temos pomada preventiva e tem pomada depois que a queimadura, a assadura já é uma lesão. Quando já é uma lesão, tem de várias marcas, várias pomadas que tem nistatina, é o que vai estar recuperando, está aprovado pela Anvisa tal, e tem um grande poder de cura. Preventivamente tem aquela sem nistatina. Com relação à queimadura em nós, né, adultos e crianças, saindo do aspecto assaduras, pensando em queimadura térmica realmente. Nós evitamos usar as pomadas para queimadura em primeiros socorros. As pomadas que são autorizadas, a gente vê pelo Ministério da Saúde para uso pela Anvisa, são aquelas pomadas que você vai usar em queimadura do sol, quando está lá com o ombro bem vermelho, está ardendo, isso se a pessoa não tiver alergia. Então, nós só podemos usar medicação com a devida prescrição médica e os que são livres, né, que pode se comprar sem receita, vão estar aprovados pela Anvisa, mas tem uso específico. Prefira fazer os primeiros socorros com soro fisiológico ou água, umedecendo bastante a região e, como a Cíntia mostrou aqui pra gente, né, Cíntia? Compressa de gaze úmida, pessoal. Isso é importantíssimo porque o pano seco, os lenços secos, por exemplo, sempre foram muito usados na ausência de atadura ou de gaze, ele gruda, ele adere. Por mais que pode soltar um pouco com soro, você pode lesionar e o que vai agravar a queimadura vai ser a infecção. Então, compressa de gaze umedecida sobre a região. Não é para furar, estourar as bolhas. A bolha é uma proteção. Como a caloria foi um pouco mais profundo, foi para lá da epiderme e atingiu já a camada que tem líquidos, o líquido sobe, porque ele faz, na verdade, a redução dessa temperatura, então ele tem uma função. Deixa a bolha lá, então? Sim, não, deixa a bolha. Eu tive um caso que me queimei e ela 3 dias, ela esvaziou e cicatrizou. Né? Não precisou estourar. Então não fica ela furando, porque vai dar uma infecção. Coronel, tem algumas perguntas chegando aqui para nós, alguns comentários, inclusive de quem está assistindo a nossa programação ao vivo no YouTube. Mari Lucy diz: quanta informação importante para a gente agir com consciência dos perigos e evitar. Obrigada pela participação. A Celina, informação muito importante para nosso dia a dia. Parabéns ao programa, trazendo todas essas preocupações para o público, que muitas vezes são isentos delas. Se você quiser assistir a nossa programação pelo YouTube, de repente você precisa sair, quer continuar assistindo o programa como essas telespectadoras estão fazendo, vai aparecer um QR Code aqui para você. Coloca o seu celular no modo foto, mira aqui, desse lado. E no nosso QR Code você
você assistir a nossa programação ao vivo, tá? Como elas estão fazendo. Chegou uma pergunta aqui para nós sobre churrasqueira elétrica e choque quando estamos descalços. Não só sobre a churrasqueira elétrica, mas sobre tudo. Por que é perigoso fazer tanta secar cabelo, já ouvi falar? Qualquer coisa que vá na eletricidade, se você mexer descalço, tem risco mesmo? É verdade ou é mito? Sim, tem risco. Aqui tá claro, não sei se eu vou conseguir mostrar direito o globo de plasma, se o câmera consegue focar. Aqui tem muita energia espalhada, né? O gás aqui está ionizado e a gente tem uma difusão de energia para todos os lados. Quando eu ponho a mão, elas vêm todas para minha mão, ficam um azul forte, uma linha só, perfeito, vindo para os dedos. Então nós somos condutores, fazemos indução de energia. Estando sem o chinelo, sem o calçado com o pé molhado, nós acabamos transmitindo a corrente. Então é muito perigoso mesmo, vai tomar choque na churrasqueira elétrica, com a chapinha, com o secador de cabelo, e até aquela situação, quando cai um fio no seu carro. Isso aconteceu em São Paulo, no Pacaembu, no centro de São Paulo, algumas vezes. Inclusive a pessoa esperar o corpo de bombeiros, mas se estiver pegando fogo, o carro, ela tiver que sair, ela não pode pisar no chão, ela teria que saltar. Seria um caso muito extremo. Uau. O ideal, só que a gente tem que ensinar. Porque se está pegando fogo, espera o bombeiro, ela tem que pular. Se ela pôr o pé no chão, ela toma um choque. Então, ela tem que fazer o quê? Abrir a porta, nesse caso extremo, que a fuga é inevitável, e ela tem que saltar. E depois caminhar bem devagar para afastar daquela área que está energizada. Sensacional. É algo que já aconteceu aqui em São Paulo, por exemplo, e deu certo. E deu certo. Coronel, tem uma fotinha aqui atrás. Nossa. Quem é pai já viu essa cena, já saiu correndo, já disparou o coração, porque é 1 segundo para uma coisa dessas acontecer. Tem um risco grande nessa cena, Coronel? É um risco muito grande e a gente tem fotos que nem vale a pena mostrar aqui, do resultado muito feio. Meu Deus, com crianças, inclusive. Sim, lógico, a criança naquela fase, eu lembro meus filhos, fase dos 7 meses, começava a coçar muito a gengiva. Isso, qualquer coisa eles queriam pôr na boca, e eles queriam morder. Então a gente tem que estar vigilante onde que está a criança. Não adianta só pôr um cercadinho na cozinha ou ficar isolado na cozinha e a criança explorar a casa. Então temos que estar atentos se tem alguma coisa ligada e desligar ou fazer barreiras para a criança não acesse. Porque ela vai querer, o PVC, ele é macio. Então ele vai querer acabar mordendo. Até animais em casa, os pets, acabam mordendo os fios energizados. Tá? Tem risco também, né, Coronel? Sim, muito risco. Eu queria mostrar essa aberração aqui. Não, peraí, eu vou te contar uma coisa, Coronel e Cíntia, eu vou contar uma coisa pra vocês. Essa aberração aqui, né? Eu vi esses dias um meme, eu amei, mandei até pra minha mãe. Aí o meme é assim, ó, a mãe falando, filho, se cuida. Aí embaixo tem a foto do filho, eu me cuidando. Uma gambiarra dessa, com o celular conectado, ele mexendo no celular e a gambiarra assim do lado, assim na cama, e ele falando, eu me cuidando. E olha... Não venha me falar que não, que às vezes acontece em casa. A hora que você vai ver, você foi conectando uma coisa na outra. Não pode isso, né, Coronel? Não. Meus amigos, existe norma técnica sobre isso. Os equipamentos, primeira coisa, para adquirir, ele tem que ter o símbolo Segura do só Inmetro. paradinho, por favor, Coronel, para eles poderem mexer tudo, mostrar tudo enquanto o senhor fala. Ele tem que, na verdade, ter o símbolo do Inmetro, a certificação de que ele é um equipamento testado. É melhor nós usarmos... O Benjamin, ele não é proibido, né? Ele não é proibido, só que ele tem que estar de acordo com a norma, ter o símbolo, ter já a conexão moderna, nova, e ele tem aquele limite. Se é para 3 equipamentos, é para 3. Em regiões do Brasil chamam de T, aqui a gente chama de Benjamin. Régua, cada um tem. Régua. Mas aí nós partimos... Não pode ficar juntando um Benjamin no outro? Não, nós não podemos porque a gente tem uma resistência ôhmica máxima, então vai acabar aquecendo e vai acabar pegando fogo. Você está ligando uma coisa de 5 amperes, outra de 10 e vai somando aquilo e a fiação não vai aguentar. A resistência ôhmica, ela está ligada à seção, ao diâmetro da fiação, do cobre ali. Então, quando sobrecarrega muito, é muita energia e vai derreter, como a turma fala. Coronel, alguns são bem grandes, né? Tem vários espaços. Aí tá certo. Se ele veio assim... Olha só, se o objetivo é você criar uma distância, a extensão... que ela não tem fusível, não tem nada, ela serve só para prolongar. Temos que adquirir filtro de linha, porque tem fusível, ele tem capacitor, ele tem varistor, tem equipamentos dentro do filtro de linha que eles evitam a sobrecarga, o curto-circuito, né? Aquela energia que vem para mais ou para menos. Então, um filtro de linha com Inmetro, a gente lendo bem, vendo que ele tem fusível, né? Tem ali o liga-desliga interruptor, ou para equipamentos como computador e também impressora, usar aquele quadro maior, né? Que é
o estabilizador. O estabilizador, ele tem um transformador dentro. Então, como o próprio nome fala, ele tira as altas e consegue acumular e elevar as baixas. Então, você fica com uma energia bem homogênea no seu computador. E não é aqueles picos, já que o material de informática é muito sensível e queima muito fácil. Pode até estragar, né? Pode. Coronel, vamos para as perguntas? Vamos. A Celina quer saber assim, quais os cuidados que devemos ter para acender uma churrasqueira com segurança? Excelente pergunta. Obrigada, Celina. Excelente pergunta. Tivemos um colega que ele jogou álcool, né, foi atender o celular, quando voltou, aquele ambiente fechado, o álcool a volatilidade já tinha espalhado bastante, estava em forma de gás, e aí ele foi acender com a cabeça lá dentro. Ele se queimou todinho. Meu Deus. E ainda bem, pela evolução da medicina, que ele está bem. Ele recuperou algo que a gente achou que não ia recuperar. Ele ficou, as marcas ficaram por alguns meses, ele ficou realmente original, vamos dizer assim. Então, mas um risco, né? Um risco enorme. Então não faça isso de jogar álcool. Tem método, aquele método de enrolar o papel com óleo de cozinha dentro, que é forma de pavio, é bastante seguro. Tem álcool próprio para churrasqueira, mas é colocar, afastamento e acender. Podemos, para evitar queimar as mãos com isqueiro e com fósforo, usar o acendedor prolongado. Então tem vários modelos na praça, de vários preços, onde você tem a chama já bem na ponta. Até o fogão, onde você não tem a ligação elétrica do automático, para você não colocar lá a mão dentro do forno, às vezes entrar até com a cabeça junto do forno, você usar um prolongador para acender, tá? Isso é muito importante. Os pirofóricos, pessoal, vela, cigarro, isso causa muito acidente na mão de criança, mas também na mão de adulto. Coronel, então, tem uma cena ali, acho que a pessoa estava tentando flambar. Flambou mesmo. É o que nós vamos mostrar agora. Fala pra gente, Coronel. Pessoal, aqui eu tenho uma réplica de extintor, tá? De água, jamais. Como eu falei, jogou água na gordura quente, vai dar o boil over, né, que é o nome em inglês, da explosão de óleo quando você joga água. Então, só que eu tenho extintor de pó químico. Até isso, na prática, ao longo de anos, eu vi incêndios em lanchonetes, né, na área de cozinha, que é perigoso, porque o pó químico muito perto, quando você joga a carga de pó, ele espalha aquele fogo com óleo pelo ambiente. Então, se for usar o pó químico, teria que ser a uma distância muito grande. O mais usado, que tem dado sempre certo, é um pano de prato úmido, a gente torce para tirar o excesso e a gente cobre, né, a panela. Muitas vezes você põe a tampa, sai fogo pelas bordas ainda, então o pano úmido, ele vai ser uma segurança adicional ainda à tampa. Coronel, é tão importante porque no nosso primeiro pensamento a gente pensa na água mesmo, né? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é água, né? E não é para fazer isso se for um acidente como esse. Sim. Coronel, eu vou dar uma corrida porque tem muitos comentários aqui do pessoal que está assistindo pelas redes sociais também, pelo YouTube. A Sheila, parabéns pelo tema, muito importante, estamos atentos em prevenir sempre o melhor remédio. O Alex fala, Coronel Humberto, o que fazer quando a pessoa está tomando um choque na tomada? Quando isso acontece, o que fazer? Sim, quando a pessoa está com um choque na tomada, ela pode ter a tal da cerebração e ficar realmente um pouco grudada ali, mas teria que ser uma tensão mais alta. Em casa, né, quando ela está tomando um choque, ela muitas vezes não consegue fazer a desconexão. Ela vai ter que tentar tirar aquela conexão, mas quem está em volta deve desligar o disjuntor e evitar pôr a mão na pessoa. Porque ela também está conduzindo nessa hora, ela né? também conduz. Não tendo o disjuntor, se você não encontrando, quando você está no ambiente, não é a sua casa, e muitas vezes atrás de um quadro até o disjuntor, pegar um cabo de vassoura, uma cadeira, se for só de plástico, algo que não seja condutor, como madeira e plástico, e bater no braço da pessoa para tirar esse contato. A pessoa que está ali grudada, muitas vezes é difícil ela conseguir sair, né? Eu não digo no ambiente doméstico com 110, 220 volts, tá? Que geralmente toma um tranco e afasta. Para alta tensão, vou dar uma dica que a gente usa no Corpo de Bombeiros. Quando a gente entra numa casa, num incêndio, nós não usamos a mão assim na parede para se localizar no escuro, porque se pegar, gruda, né? Você fecha a mão. A gente sempre usa as costas da mão na parede, se tomar o choque, expulsa. Porque o corpo tem essa contração muscular. Então, nesse sentido aqui, seria de contrair, indo contra o que está energizado e agarrando. Coronel, mesmo que a pessoa disser que está bem na sequência, tem que levar para um hospital no choque como esse, tem que levar, porque o choque elétrico não é só questão da queimadura ou do susto. Pode ter lesão cerebral e pode ter lesão cardíaca. E um minutinho, Thiago pergunta quais os cuidados com o ferro elétrico, para quem tem criança em casa. O ferro elétrico, pessoal, o ferro elétrico, nós temos que deixar a criança bem longe do ferro elétrico. Muitas vezes a pessoa está passando roupa, toca um telefone, vai atender e deixa o ferro ligado lá em cima. É um grande perigo, porque a criança, quando você menos vê, um segundo já está longe de você.
e vai ter uma queimadura que pode ser de 3º grau. O ferro elétrico pode produzir queimadura de 3º grau, não só vermelhidão, bolinho e inchaço. Pode partir para uma carbonização e destruição de tecidos. Deus me livre, Temos que estar muito vigilante. Né? Vai sair, desliga o ferro. Tenha paciência depois de esquentar de novo. Esse é um cuidado muito importante. A criança põe a mão mesmo, não adianta a gente falar. Maria das Dores de São Paulo, ela ligou para nós, obrigada pela participação. O colega do meu neto queimou o rosto com resto de desodorante aerosol. Isso é mesmo possível? Sim, tinha uma brincadeira, um trote de escolas e de universidades que a gente via muito nos anos 90, que era o tal do dragãozinho. Olha o nome da brincadeira. Pegar o aerosol, desodorante ou WD, que é para lubrificação de motores, e disparava esse spray acendendo um isqueiro na frente. E como você tem muito oxigênio, porque você causou aerosol no líquido e está bem espalhado, você tem o triângulo do fogo, combustível, oxigênio e calor na sua plenitude. E aí realmente faz um maçarico muito grande. É muito perigoso isso aí. Tem que tomar cuidado com esses sprays. Não é brincadeira, né? Coronel, para encerrar, eu vou deixar o site www.fundabom.org.br, o Instagram, @Humberto César Leão, e tem folder também para quem quiser baixar, não é? Sim, no próprio site da Fundabom, clicar lá no link do Corpo de Bombeiros e nós temos, na página do Corpo de Bombeiros, que está muito boa, vários folders de vários acidentes. Tanto primeiros socorros como prevenção. Por exemplo, de queimaduras, prevenção de queimadura e cuidados em choque elétrico. Coronel, foi um prazer recebê-lo aqui. Maravilha. Volte mais vezes. Sei que não deu tempo de falar tudo, mas volte mais vezes, viu? Porque as nossas dúvidas não encerram. Cíntia, muito obrigada por ter vindo também, viu? Prazer receber vocês aqui. Uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu estou te esperando amanhã aqui no nosso programa. A gente bate papo sobre consultoria de imagem. E a gente também tem outro assunto que vai ser sobre como você pode identificar e se proteger de pessoas que são manipuladoras. Então, se você quer saber mais sobre isso, será que eu convivo com alguém manipulador? Como que eu me protejo nesse contexto? Assiste o nosso programa amanhã, tá? Uma excelente tarde, fica com Deus. Tchau, tchau.